Bom dia a todos, que a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus esteja presente no seu coração e na sua vida. Eu sou o pastor Alessandro Moraes, vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Belém, no município de Itupeva. Nossa igreja está localizada na rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli, 880, no Jardim Ana Luísa, no município de Itupeva. Igreja sob a presidência do pastor José Honório dos Santos. Seja bem-vindo a todos à nossa Escola Bíblica Dominical Virtual e desejo que este momento seja um momento de bênção para a sua vida e para o seu coração. Nossa Escola Dominical ali no nosso templo sede e também no campo de Itupeva está sob a superintendência do pastor Valdemar Brito Oliveira, o qual mando um forte abraço ao querido pastor, homem de Deus e amigo. Meus irmãos, desejo que essa manhã, como já disse aqui, seja uma manhã de bênção, que juntos possamos aprender da palavra do Senhor, possamos crescer em graça e conhecimento, e assim vamos adorando e servindo a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E antes de começarmos a nossa escola bíblica dominical, eu quero desde já louvar o Senhor pela vida dos nossos alunos, nossos irmãos, que eu acredito que mesmo estando em casa, estão aí com as suas lições, suas Bíblias abertas para estudar a palavra do nosso Deus. E então eu agradeço ao Senhor, querido irmão, pela sua vida, a vida dos irmãos que estão já entrando aqui, já na live, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Deus abençoe a irmã Janete, irmã Maria Luísa, a minha amada esposa Daniela Marques, que vai sempre me ajudando, vai me auxiliando aí, me orientando para que tudo ocorra da melhor forma possível. E, amados, eu quero louvar o Senhor, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Honório, pela vida da irmã Nilza, a nossa primeira dama. Quero louvar o Senhor pela vida da Tânia, agradecer ao Senhor pela vida da minha família, meu irmão Josiel, a Karen, o Richard, a Raíssa. Quero louvar o Senhor pela vida do Júlio César, pela Paula, pelo Cauã. Louvo ao Senhor pela vida de todos os irmãos, nossos pastores em Itupeva, dirigentes de congregação, toda a liderança, os nossos queridos professores da escola dominical. Quero louvar e bendizer o Senhor pela vida dos irmãos. Eu tenho certeza que muito em breve o Senhor vai nos dar as condições para nós estarmos voltando, retornando. Quero mandar um abraço para o Samer Moital. Samer, saudade de você, viu? Deus te abençoe. Um forte abraço. Samer, um jovem talentoso que louva o Senhor, e já tivemos diversas vezes a alegria de estarmos juntos adorando a Deus. Irmã Agnes, Luísa Pinheiro, Deus te abençoe. E, irmãos, na sexta-feira passada, no feriado, dia 1º de maio, a nossa Secretaria de Missões Semadeb fez um trabalho maravilhoso, fez uma live, um momento missionário, e foi um trabalho muito rico, espiritualmente falando, em termos de conteúdo. Foi uma live onde foi possível falar com a irmã Adila na Itália, foi possível falar também com o nosso irmão Francisco, ali em Milton Brandão, no estado do Piauí, também com o nosso missionário Neto, ali em Santa Maria do Rio do Peixe, município do estado do Paraná. O nosso pastor também entrou ao vivo e conversou com os irmãos. Irmãos, e foi assim, foi significativo. Eu falo isso para os irmãos porque o conteúdo, as informações os irmãos puderam ter ali foi de grande valia. Tinha uma equipe ali de promotores de missões, participando, ajudando também, contribuindo com o nosso presbítero Edinaldo, nosso secretário de missões, a entrevistar, a perguntar, a trazer as informações dos missionários ao campo.
também equipes de louvores ali louvando a Deus, irmão Maurílio e os demais irmãos ali. Eu quero louvar o Senhor pela vida de vocês. E também não posso deixar de fazer menção aqui da Esther, do Lucas, né, que trabalharam ali na parte técnica, colocando todos os scripts para os irmãos, né, os irmãos que estavam assistindo, por certo, viu a qualidade, o padrão da qualidade, tudo isso aí, irmãos, são pessoas que estão trabalhando, lutando para que isso aconteça. Não posso também deixar de fazer menção aqui do diácono Faberson Miota, que muito tem ajudado também, contribuiu para que a nossa internet na igreja também melhorasse. Os irmãos, por certo, perceberam a qualidade, o como isso melhorou, e tudo isso, irmãos, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós temos a nossa responsabilidade, que é justamente falar de Jesus. Temos que anunciar o evangelho de salvação, e tudo isso para nós, toda essa questão online é ainda novidade, mais novidades que nós estamos a cada dia aprimorando, correndo atrás, melhorando, aprendendo, para que os irmãos recebam algo cada vez melhor. Mandar o meu abraço aqui ao João Batista Andrade, que é um dos líderes da nossa juventude, irmã Sandra, o Márcio, Deus abençoe, presbítero Odair, Deus abençoe você, a congregação ali da Fazenda São Pedro, né, sua digníssima esposa, família. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um dos irmãos. Os irmãos também ontem do Monte Serrate também fizeram um trabalho maravilhoso. Meu abraço à irmã que trouxe a ministração da palavra de Deus, trouxe uma mensagem do céu para as nossas vidas, e eu tenho certeza que todos foram edificados. E se você perdeu, não deixe de acessar o canal oficial da nossa igreja no YouTube, acesse lá, clique, compartilhe, se inscreva no canal. Todas as lives, irmãos, das congregações que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo o upload para o YouTube, e todo esse conteúdo fica lá, para que os irmãos, aqueles irmãos que não têm acesso ao Facebook, eles possam acessar, e também fica mais fácil para os irmãos estarem compartilhando a mensagem do Evangelho, porque é uma forma que Deus nos deu nesse momento tão difícil de pregarmos o Evangelho e anunciarmos a mensagem de salvação. Irmãos, hoje, pela manhã, bem cedinho, assim que eu liguei o meu celular, tinha uma mensagem muito interessante, me fez lembrar algo muito, muito importante. Aproximadamente um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, nós estávamos numa convenção das Assembleias de Deus ali em Belém do Pará, e ali pastores de todo o Brasil. Nós estávamos ali juntamente com o pastor José Honório, pastor Miro, pastor Freitas, e também pastor Neviton estava ali também. Irmãos, o que eu vou dizer aqui, os irmãos vão se lembrar. Foi lançado, na época veio um pastor da Alemanha com uma proposta de evangelização global, né? E se tudo ocorresse dentro da normalidade, irmãos, hoje seria o dia global, ou o dia da evangelização global, né? Confesso que eu vi aquilo, e aquilo me deu um aperto no coração muito grande, né? Se não estivéssemos, obviamente, vivendo esse momento de pandemia, hoje, possivelmente, a igreja estaria fazendo uma evangelização nas ruas, proclamando a mensagem de salvação, talvez uma cruzada evangelística. Mas, irmãos, eu quero dar uma dica aqui a você, amado irmão. Nada impede de eu e você postarmos um versículo evangelístico nas nossas páginas de relacionamento, né, nas mídias sociais. Eu e você, por certo, nada nos impede de você mandar um versículo falando sobre o amor de Deus a uma pessoa não crente. É um grupo, né, é um grupo que você faz parte, de pessoas, talvez ali está cheio de pessoas que não conhecem o amor de Jesus. Eu e você temos essa liberdade, né, de mandar um versículo, e se você tiver o contato de alguém, conversar com alguém, falar de Jesus para alguém. E não só isso, também mandar o link dos nossos cultos,
o link dessa aula, se você também sentir no seu coração, para alguma pessoa que necessita ouvir a mensagem do Evangelho. Aliás, todos necessitam ouvir a mensagem de salvação. Chegar perto de Jesus é uma necessidade de todo ser humano. O pecado nos afastou disso tudo, mas a gente sabe que o grande e imensurável amor de Deus, ele nos leva, né, a estar mais perto do nosso Deus. Meus queridos, vamos então, já que a nossa sala, né, está enchendo, nossos irmãos estão chegando, irmã Luana Barbosa, receba o nosso abraço, irmão Firmino Abreu, Deus abençoe os irmãos, demais irmãos que estão chegando também, Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu coração. Vamos então para a nossa lição nessa manhã. Nós já estamos no dia 3 de maio, olha como o tempo vai passando, já chegamos na lição de número 5, cujo título é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Olha que assunto maravilhoso, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nosso textuário diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Um versículo maravilhoso, uma base muito boa para aquilo que nós vamos nessa manhã estudar a palavra do nosso Deus. Nossa verdade prática, que eu achei ela maravilhosa. Diz assim a nossa verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, praticamente, né, isso é um pensamento meu, mas essa verdade prática aqui é quase que uma síntese do plano da salvação. Olha, ela vai falar sobre a graça divina, graça pela qual nós somos salvos, mediante a fé, é algo que não vem de nós, mas um dom de Deus, libertos do pecado, ou seja, né, esse é o objetivo da salvação, justamente nos libertar do pecado. Olha só, perdoar os nossos pecados, só o sangue de Jesus, só a morte vicária de Cristo, só a morte expiatória de Cristo nos possibilita isso, né? Libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. Olha, esse é o maior castigo para a humanidade, é a condenação, é a morte eterna, a pessoa morrer sem Jesus, sem paz e sem esperança de salvação. E ainda recebemos o direito de vida eterna. Claro que aqui ainda nesse meio tempo, né? Cabe-nos também aqui a adoção, a santificação, né? E vida eterna, ou seja, já o processo da glorificação. Então, uma verdade prática que eu achei assim, como se fosse um breve resumo das bênçãos espirituais que nós já estamos estudando desde a nossa primeira aula. Nossa leitura bíblica em classe, ela está, obviamente, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 2. Hoje nós já estamos chegando no capítulo 2. As 4 primeiras aulas nós ficamos ali no capítulo 1. Hoje nós já estamos no capítulo 2, dando sequência. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao versículo 10. Abra sua Bíblia aí. Se você não tiver essa lição da Escola Bíblica Dominical, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10. E nós vamos juntos meditando e estudando a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz assim em Efésios 2, do 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Jesus. Que texto glorioso, né? É interessante, nós já na nossa introdução aqui, nós já entendemos, né, que o objetivo dessa lição é justamente revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E essa vida eterna, essa graça gloriosa, que nós não fomos alcançados pelos nossos méritos, por mais que o homem se esforce, o homem não vai ter condições por si só de alcançá-la, mas trata-se do amor imensurável do nosso Deus, né? Um favor imerecido. E nós bem entendemos então que o objetivo dessa lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna, né? E nesse momento aqui da nossa introdução, é bom nós entendermos uma coisa, que fazendo uma breve análise aqui das 4 lições anteriores que nós estudamos, os irmãos por certo observaram que a primeira lição ela era mais de um cunho histórico, falando sobre a carta, falando sobre o autor, que é o apóstolo Paulo, o destinatário e assim por diante, né? O perfil também dos irmãos ali em Éfeso e assim por diante. Já da segunda em diante, ela já tem já um cunho um tanto quanto teológico, né? Vai falando sobre também, estudamos sobre eleição, sobre predestinação, né? Estudamos também sobre a iluminação espiritual do crente, sobre as bênçãos espirituais, tudo isso dentro do capítulo 1, né? Dentro do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. E a gente observa que é uma sequência onde Paulo começa louvando ao Senhor. Antes de tudo, Paulo então cumprimenta aqueles irmãos, depois Paulo faz uma doxologia, um louvor, uma exaltação ao nome do Senhor Jesus. Depois o apóstolo Paulo agradece a Deus pela vida dos irmãos. O apóstolo Paulo depois faz uma oração intercessória aos nossos irmãos. Então os irmãos observam que é uma sequência, né? E agora, aqui já no capítulo 2 dessa epístola, né? O apóstolo Paulo então ele já vai começar a tratar assuntos já relacionados à salvação, né? Vamos ver que nessa aula o apóstolo ele vai traçar um paralelo entre a velha natureza e a nova natureza em Cristo Jesus, o perfil do velho homem versus o perfil do novo homem, e assim então nós vamos caminhando, né? E essa é uma lição, irmãos, muito importante para a vida do cristão. Os irmãos, por certo, observaram que as três últimas lições, elas já são de um cunho um pouco mais prático, né? Ou seja, de um cunho mais significativo para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia. É uma lição que ela traz muito à tona o nosso viver como cristão, o nosso comportamento como cristão, como servo do Senhor, como sal da terra e luz do mundo. Então, nós observamos que a palavra do Senhor ela vai nos mostrar que nós fomos libertos do pecado mediante a graça do Senhor Jesus, a graça divina, o qual nos perdoou os nossos pecados, nos livrou da condenação, né? Deus, pelo seu infinito amor, nos adotou como filhos, né? Como o apóstolo diz, muito bem claro isso, e sendo filhos de Deus, né? Olha só, todos o quanto receberam, João vai dizer isso,
que ele nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e dessa forma também nós recebemos o direito à vida eterna. Então isso é maravilhoso. Então olha só, aqui nós vamos estudar nessa manhã relevantes aspectos doutrinários acerca da salvação, onde o apóstolo descreve a libertação dos pecados, um favor imerecido dado aos salvos em Cristo Jesus, a fim de que todo salvo em Cristo Jesus, todo aquele que o aceitou como único e suficiente Salvador, venha desfrutar das bênçãos espirituais. Então olha só, irmãos, a antiga natureza, né? Vamos para o nosso primeiro tópico. A antiga natureza morta em ofensas e em pecados. Paulo então ele começa justamente a traçar um paralelo aqui entre o velho homem e o novo homem. Então ele vai justamente falando, né, que antes da regeneração, antes de nós sermos gerados de novo, antes de nós nascermos de novo, os irmãos por certo lembram muito bem, né, da aula, praticamente foi uma das últimas aulas do trimestre passado, falando sobre Nicodemos, quando ele foi ter com Jesus de noite, a necessidade de nascer de novo. O assunto também aqui faz parte, nascer de novo, aliás, para que a pessoa queira viver essa novidade de vida, desfrutar dessas bênçãos espirituais, tem que nascer de novo, né? É importante então conhecer ao Senhor Jesus, aceitá-lo como um Salvador, confessar os seus pecados e servi-lo de todo o coração. Então, antes da regeneração, antes desse processo de nós sermos gerados de novo pelo Espírito Santo de Deus, né, nós estávamos mortos em nossas ofensas. Depois nós vamos ver o sentido dessa palavra, mas uma das palavras também que encaixa perfeitamente aqui no sentido de ofensa é a transgressão. Então veja, nós estávamos mortos em nossos pecados, mortos em nossas transgressões, né? E éramos por natureza filhos da ira, ou seja, uma mentalidade, um pensamento, uma ideia, uma vida totalmente voltada ao pecado, totalmente distante de Deus, separado de Deus, ou seja, a velha natureza, o velho Adão, por certo, estava, né, e está muito latente na vida daquele que não nasceu de novo. Então, por isso que é importante aquele amigo que está assistindo essa aula, que ainda não decidiu em aceitar e receber Jesus como Salvador, para que você desfrute de uma vida eterna gloriosa em Cristo Jesus, você precisa nascer de novo. Qual era a nossa condição então? Como já disse aqui, mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, né? E essa palavra, a palavra ofensa, ela vem do grego paraptoma, que tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada, né? Então olha só, dar passos falsos, né? Nos dá a entender também, né? E claro que dentro da visão soteriológica, né? Tratando dentro da questão da teologia da salvação, né? Passos em falso, justamente da ideia de alguém que está caminhando para a perdição, passos largos para a perdição. E a gente vê também que o termo pecado, a palavra pecado, né, que no grego é hamartia, que descreve como aquele que erra o alvo. Olha só, e o pior erro do homem, irmãos, justamente é errar o alvo principal da sua vida, que tem que ser o céu. E o homem, então, no seu pecado, na sua ignorância, vivendo no seu eu, né, e distante de Deus, obviamente ele vai sempre errar o alvo, né? Então, outras palavras também, que elas também definem o pecado, a iniquidade, a transgressão, como nós já falamos aqui. Então, são palavras que elas fazem parte dentro de todo o contexto da hamartiologia, que estuda, né, o pecado e a sua consequência.
Isso é importante você entender. Todo aquele que procura estudar acerca do pecado e a sua origem, jamais vai deixar de estudar sobre a sua consequência, uma coisa que o pecado tem, isso é inevitável, é consequência. Não é à toa que o mesmo apóstolo ele vai dizer que o salário do pecado ele é a morte. E se tem um salário, irmãos, que não atrasa, é o salário do pecado. É o salário do pecado. A recompensa para o pecador, a recompensa para aquele que está mergulhado no pecado, cedo ou mais tarde é a morte. Mas olha só, né? Mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna. Né? Então, esse tempo em que a pessoa tem de vida se chama oportunidade. A oportunidade para se arrepender, para chegar aos pés de Jesus. Então, em vista disso, o homem em sua natureza decaída, né? Ele é diagnosticado como um morto, espiritualmente falando, né? Ou seja, sem Deus. E o conceito aqui é morte moral e espiritual provocado pelo pecado. Irmãos, a mais dura consequência do pecado na vida do homem, sabe qual foi? Claro que se nós olharmos lá para frente no futuro, é a morte eterna, né? É a morte eterna, é a perdição. Mas estando o homem em vida, o castigo mais duro do pecado, irmãos, é a separação dele para com Deus. O homem, quando foi feito, quando o Senhor fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, ao qual o Senhor colocou-os ali no jardim do Éden, né? Para cuidar da terra, para lavrar, para viver ali num momento de paz, de harmonia, de comunhão. Olha só, tendo contato com Deus, a gente sabe muito bem disso, né? Os 2 primeiros capítulos de Gênesis mostram muito bem isso, né? Deus falando com o homem falando com Deus, desfrutando comunhão, né? Ou seja, um momento de pureza, um momento de paz, de alegria. O que o pecado fez, irmãos? O pecado, exatamente, ele separou o homem. O pecado, ele rompeu, fez com que essa comunhão com o homem fosse rompida, né? E o pior castigo para a humanidade, irmãos. Ou seja, é o ser humano que foi feito à imagem, à semelhança de Deus, agora não ter o contato com Deus, perder o contato com Deus e viver de uma luta pecaminosa, errante, que cada vez mais distancia ele de Deus, né? Os efeitos do pecado, ele é devastador. Um dos efeitos devastadores do pecado é justamente, irmãos, descaracterizar o homem, que é a imagem, a semelhança do Senhor. O pecado, ele vai fazer que o homem cada vez mais esteja mais distante, né? Perdendo cada vez mais, né, a sua identidade lá atrás no princípio, que era o que? Imagem e semelhança do Senhor. E cada vez mais que o homem vai se distanciando de Deus, irmãos, vai se tornando cada vez mais o seu inimigo e vai cada vez mais indo para a perdição. Mas a salvação em Cristo Jesus, o amor de Deus é tão grande, irmãos. O amor de Deus é tão grande que esse plano glorioso que nós estamos falando aqui da salvação, desde o início, né, desse trimestre aqui, é justamente para resgatar o homem, justamente para trazer o homem novamente a viver uma vida de comunhão. Então nós bem sabemos que o pecado inevitavelmente separa o homem de Deus. Isaías 59:2 vai dizer que as vossas transgressões, os vossos pecados, eles fazem separação entre vós e o vosso Deus. Capítulo 1 e versículo 15 vai dizer também que o pecado, uma vez consumado, ele vai gerar a morte. Então, irmãos, por isso que o homem precisa, né, obedecer a Deus, nascer de novo para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então veja só, tal qual um corpo inerte à natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Então é por isso que o pecador, né, tem essa dificuldade, ou seja, é impedido de ouvir a voz do Senhor. Agora é claro que a palavra do Senhor, ela tem um efeito glorioso. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus.
Então, à medida que o evangelho vai sendo pregado, o Espírito Santo vai batendo na porta do coração dessa pessoa, como diz Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, no que depender da mensagem de salvação, no que depender do grande amor de Deus, o pecador vai ter sempre uma oportunidade de se arrepender, exceto se ele for para a eternidade sem Cristo Jesus. Mas o certo é, se ele for para a eternidade sem Cristo Jesus, estando ele, se analisar o período dele em vida, talvez ele não teve uma única oportunidade, talvez ele teve várias oportunidades, mas às vezes pela sua ignorância, não quis dar a voz ao Evangelho e à mensagem de salvação. Então, por isso que é importante ouvirmos a palavra do Senhor e não apenas sermos ouvintes, mas praticantes. Nossas ofensas e pecados, olha só, a má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato andar. E aí a gente entende muito bem, quando a gente fala em má conduta, nós estamos falando de um mau comportamento, estamos falando justamente, de uma das características do velho homem, uma má conduta pecaminosa, uma má conduta que faz com que o homem ande segundo o curso deste mundo, Então, essa má conduta refere-se às atitudes erradas, à vida passada antes da regeneração. E olha só, a lição vai dizer: andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, costumes praticados conforme modo de viver igual o mundo vive, modo de falar, modo de vestir, modo de agir, práticas pecaminosas, tendências pecaminosas, ou seja, a imoralidade, a mentira, o engano, a inveja, os vícios, olha só, tudo isso faz parte de um andar segundo desse mundo, E uma coisa que o salvo, ele não pode justamente tomar isso como referência. O salvo em Cristo Jesus, ele não pode tomar isso como uma base para a sua vida. Não é à toa que quando Paulo fala em Romanos 12:2, Paulo ele vai dizer o quê? Não vos conformeis com esse mundo. E aí interessante nós entendemos que a palavra conformar aí é o sentido de amoldar, de molde. Então, o salvo em Cristo Jesus, ele não pode moldar a sua vida de acordo com o mundo, mas transformar pela renovação do seu entendimento, para ele entender qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, irmãos, é que vivamos uma vida de santificação. A vontade de Deus é que vivamos uma vida pura, santa, justa, fiel e diante dele. A vontade de Deus é que sejamos fiéis a ele até o grande e glorioso dia do Senhor. Então, obviamente, não é de Deus o velho homem, tentar ressuscitar. A velha natureza querer novamente retornar. Aí, obviamente, a pessoa vai se distanciar do Senhor. E aí, olha, um outro ponto importante, 2.2, vai dizer: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. E aí a gente sabe que isso faz uma alusão a Satanás, ao diabo, ao nosso inimigo, que ele exerce autoridade, sobre os poderes do mal. Isso indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar o homem, homens desobedientes e incrédulos. E aí é muito importante, querido irmão, você entender, que o diabo, o pecado, aliás, o pecado é uma porta aberta para o diabo trabalhar, Então, por isso que o cristão ele tem que buscar uma vida de santificação, uma vida de separação, para que ele viva de forma com que agrade ao Senhor. E aqui, quando ele fala segundo o príncipe da potestade do ar, refere-se ao diabo. E aí a Bíblia fala que ele anda rugindo, bramando como um leão,
buscando a quem possa tragar. Mas a você que é lavado e remido no sangue de Jesus, você que é liberto do pecado, você que busca viver uma vida de santificação, uma vida de obediência, eu tenho uma boa notícia para você. O diabo não terá domínio, né? O pecado, ele não vai ter domínio sobre você. Ou seja, nós vamos estar guardados pelo Senhor. A Bíblia fala que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas olha só, qual é a condição? A condição é andar na luz. Precisamos andar na luz para que então o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado e possamos viver de modo que venha agradar ao Senhor. Agora o homem mergulhado no pecado, irmãos, o diabo vai se ir andar com ele. O homem distante de Deus, suas intenções, o seu coração vai estar declinado ao pecado, à iniquidade. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que busca, né, a santificação, busca viver uma vida de separação, como Paulo diz em Romanos, né, capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou seja, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para vivermos o que? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, olha, Paulo também vai dizer aos Efésios que a nossa luta, né, é justamente contra o mal. Né? No capítulo 6 de Efésios nós vamos estudar, e apenas aqui uma prévia, né? Paulo ele vai nos orientar, nos revestir das armaduras de Deus e ficarmos firmes. Por quê? Porque o diabo vai tentar, obviamente, tirar o homem da presença do Senhor, né? O engano é uma das armas que o diabo lançou, né, para derrubar o primeiro casal lá no Éden, e ele continua até hoje, irmãos. Continua até hoje enganando o homem. E depois, olha, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então veja, isso é algo inerente à natureza humana. A natureza humana, o homem em si, a sua tendência é justamente seguir os seus pensamentos, os seus propósitos, né? Quando eu falo assim, no sentido fora da vontade, fora do plano de Deus, né? Aquela ideia humanista, sabe, que vai ser o que eu quero, é só o que eu penso, né? Ou seja, da minha vida eu faço o que eu bem quero, né? Ou seja, essa ideia, sabe, assim, até mesmo hedonista, né? Onde eu quero justamente viver aquilo que eu quero para a minha vida e não importa a consequência, não importa o que vai acontecer depois. Ou seja, isso, irmãos, é característica da velha natureza, é andar segundo a carne, segundo os seus pensamentos. Agora olha só, o salvo em Cristo Jesus, o que ele tem? Ele tem uma mente renovada em Cristo Jesus, né? Paulo vai nos orientar e vai nos dizer que aquele que é nascido de novo, ele tem a mente de Cristo. Ou seja, então já não é mais conforme o seu querer. Paulo também vai dizer que nós já estamos crucificados com Cristo. E não mais vivo eu, perdão, mas sim Cristo vive em mim. Então olha só, vida crucificada é uma vida cujo propósito, cujo objetivo é viver para... E quem éramos nós? Então, na velha natureza, éramos filhos da ira, ou seja, fora da regeneração, irmãos, fora desse processo de regeneração, ou seja, fora da graça divina, nós estávamos nessa condição natural humana, filhos da ira, separados de Deus, né? O coração, as intenções totalmente voltada ao pecado, ou seja, condenado, desprovido do favor divino. E Paulo então justamente traz essa condição. Entretanto, olha, aprove ao Pai eleger-nos e a predestinar-nos para filhos da
adoção. Que coisas gloriosas, filhos de adoção, melhor dizendo. O segundo tópico, vivificados pela graça. Então veja, isso, né, essa vivificação, esse processo de dar vida, na verdade, porque o homem, essa questão da vivificação, eu acho muito interessante o como o missionário e o autor da Introdução à Teologia Sistemática, né, o pastor Eurico Bergsten, missionário Eurico Bergsten, né, ele fala que o homem, né, em si, no seu estado natural, o homem no seu estado natural é como se o seu espírito estivesse morto, né? Isso é uma definição de Eurico Bergsten. E aí ele vai dizer que quando o homem aceita Jesus como Salvador, o seu espírito, ou seja, ganha vida, né? Então, é justamente isso que nós vamos falar agora, sobre vivificados pela graça, um ato, né? A bondade do Senhor que proporciona isso. Por quê? Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, né? E Deus nos amou com um amor profundo, né? E o seu amor, a sua graça nos alcançou. Olha, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Então a gente sabe muito bem qual era a condição e qual é a condição da humanidade. A humanidade está sob o domínio do pecado, né? Sobre a ira de Deus. Então Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, de compaixão de Deus para com a humanidade, para com o pecador. E é muito interessante, irmãos, que aonde, olha só, abundou a graça, superabundou, aonde abundou o pecado, perdão, superabundou a graça de Deus. Então veja, aqui, daqui para frente, nós vamos ver assim uma mudança significativa, aonde chega a graça de Deus, aonde o amor de Deus, né? Aonde o amor de Deus penetra no coração, penetra na mente da pessoa, a pessoa tem uma mudança radical, né? Ou seja, o evangelho, irmãos, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho, irmãos, ele tem um poder transformador. A mensagem da cruz, ela tem um poder transformador de pegar o velho homem caído na sarjeta, o velho homem cheio dos seus vícios, das suas maldades, e fazer dele uma nova criatura em Cristo Jesus, fazer dele um novo homem. Irmãos, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, ela tem um benefício muito grande, não só para o pecador que se arrepende, mas também para a sociedade. Oh, irmãos, bom seria que a sociedade reconhecesse isso, o poder transformador do evangelho. Imagine um homem, por exemplo, viciado nas drogas, um homem, por exemplo, viciado no alcoolismo, né? Um homem totalmente tomado pelo pecado, pelo roubo, pela maldade. Ele recebe Jesus como Salvador, a graça do Senhor o alcança. O que acontece com esse homem? Esse homem vai viver uma nova vida, irmãos. Esse homem vai ter um comportamento em que vai ser um benefício para ele mesmo como pessoa e para a sociedade. Irmãos, a cura para a humanidade está na mensagem da cruz. E sabe de uma coisa? Eu e você temos essa mensagem, né? E a partir do momento, olha só, em que a graça do Senhor é alcançada, em que o homem é alcançado pela graça do Senhor, Paulo começa então a descrever aqui atos divinos de amor e misericórdia que altera esse quadro caótico, que muda essa situação, começando com uma conjunção adversativa, quando ele fala assim: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Esse mas aqui, irmãos, os irmãos percebem que ele quebra uma sequência, tá? Essa conjunção adversativa, na verdade, né, gramaticalmente falando, liga duas orações ou palavras, né, expressando ideia de contraste. Então veja, quebra uma sequência, tá? Então aqui Paulo vai dizer o seguinte: olha, nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, né, filhos da ira, mas Deus que é,
olha só, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ou seja, irmãos, quebrou essa sequência. Que sequência era essa? Nós estávamos caminhando para a perdição, caminhando sem paz e sem esperança de salvação. Então, olha só, o ato de misericórdia implica o quê? Compaixão e simpatia para com os indignos, né? E aí a gente sabe muito bem que a palavra compaixão, né, ela exprime um sentimento muito profundo de amor, né, assim, aquele sentimento de que te leva a uma prática, a uma atitude no sentido de ajudar o outro. E o Senhor estendeu as suas mãos para nós, não é verdade? Então, olha só, e a misericórdia, a definição dessa palavra também, a gente sabe que a misericórdia, uma das definições dela, é justamente você colocar o seu coração no sentimento do outro, na miséria do outro, nas perdas do outro. E o Senhor, olha, muito nos amou, né? Com misericórdia, com riquíssima misericórdia, Ele nos amou. E aí a gente sabe muito bem que a carta de Paulo aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não mostra apenas ser misericordioso, mas Ele é abundante em misericórdia. Olha como é profunda, como é abundante a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, né? E aí a Bíblia fala também, olha, essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou, né? E que foi, olha, a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação, né? Exemplo dessa magnitude, dessa profundeza desse amor aqui, João 3,16, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós fomos também vivificados pela sua graça, né? E aí então, olha, Paulo descreve isso como dádiva divinamente concedida aos salvos. E aí o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. Oh, irmãos, e esse imensurável, profundo e glorioso amor de Deus continua a alcançar o homem e a humanidade, né, aquele que está caído. Então o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas transgressões, em nossas ofensas. Isso significa que nós não éramos merecedores, né, desse amor, mas mesmo assim Deus nos amou. Não tínhamos condições nenhuma, nos amou. E olha, uma vez passando pelo processo da regeneração, né, nascendo de novo, o que ele fez? Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Os irmãos percebem que essa expressão com Cristo, com Cristo, com Cristo, né, ela é muito repetitiva aqui, em Cristo, com Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que o homem, ele não tem mérito algum nisso aqui. Tudo é dele, por ele e para ele, né? Então, olha só, fomos exaltados, olha só, por sua graça. O apóstolo, então, dos gentios ainda destaca que o poder de Deus, olha, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Qual é o sentido aqui de nos ressuscitar juntamente com ele, né? A gente sabe muito bem, irmãos, que uma das bases do cristianismo, né, um ponto fundamental do cristianismo também é a ressurreição de Jesus. Que Jesus morreu e ele ressuscitou. Paulo fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, logo seria vã a nossa fé e a nossa pregação. Então veja, ele nos ressuscitou juntamente com ele, ou seja, a ressurreição de Jesus mostra o quê? Que o plano da salvação deu certo, né? Jesus então ele consumou esse plano quando ele deu a sua vida na cruz do Calvário, quando ele bradou dizendo: Pai, está consumado. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está sentado à destra de Deus Pai, intercede por nós.
Então nós temos motivo de glorificar e exaltar ao Senhor. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e olha, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que isso significa? Ressuscitar com Ele, assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que nós somos participantes do seu reino. Nós somos herdeiros, né, de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, aquilo que, né, o Senhor preparou para mim e para você é algo muito glorioso, é algo muito maravilhoso. Esse fazer assentar nos lugares celestiais em glória por Cristo Jesus, isso mostra que nós somos participantes do seu reino, participantes das bênçãos, olha só. E a salvação a gente sabe que ela tem bênçãos no passado, no presente e no futuro. E o Espírito Santo, ele é o selo dessa garantia. Ou seja, irmãos, diante de toda essa grandeza, o que nos resta a entendermos? Somos participantes desse reino, somos pertencentes desse reino, né? E com certeza nós estamos com Cristo e Cristo está conosco. Isso é maravilhoso. Então, olha só, a vida eterna, a ressurreição, né? Olha, o nosso galardão no céu, tudo são bênçãos espirituais, os quais o Senhor preparou para aqueles que o amam. E desse modo ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, por favor divino imerecido, né? E aí depois o tópico 3 é um tópico muito significativo, né? E que por certo você, querido irmão, entende muito bem que a salvação ela não vem das obras, né? Aí o versículo 2 e 8, a parte A, Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé, ou seja, salvos pela graça mediante a fé. Que fé é essa? Não se trata de uma fé milagrosa, né? Mas trata-se sim de uma fé salvífica, quando a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, pela graça sois salvos por meio da fé, né? Ou seja, porém, uma vez salvo, o crente, o que ele tem que fazer? Praticar as boas obras, né? Mudança de vida, mudança de comportamento, né? Ou seja, ele precisa viver, irmãos, a cultura do reino de Deus, né? Viver conforme o reino de Deus. Se agora ele é participante desse reino, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, um novo homem, uma nova pessoa, então ele tem que ter um novo comportamento, tanto na igreja como fora da igreja. Ele tem que ter uma nova atitude, ele tem que ter um modo de falar, um modo de viver, ele tem que ter, ou seja, uma postura em que o mundo olhe para ele e veja o quê? Veja a glória de Deus, veja Jesus na vida dele. Então veja, a graça como meio da salvação. A salvação a gente sabe que ela inclui o que? A libertação da morte, da escravidão e do pecado e da ira vindoura, né? A gente sabe muito bem que João Batista, a mensagem de João Batista, né? O primeiro pregador do Novo Testamento, ele começa dizendo que raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento. Ele já estava falando já do perigo da ira futura, né? Mas ele já estava também anunciando que aquele que viria após ele, né? Que ele não era digno de desaltar as alparcas, né? Ele batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. E depois de Jesus passado pelo batismo, quando ele olha para Jesus, o que ele vai dizer para Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que o pecador precisa fazer? Ele precisa olhar para o Cordeiro de Deus, ele precisa crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, olha, a salvação, ele é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus. Aquilo que eu disse no início da nossa aula, a pior perda, irmão, do ser humano, estando ele em vida, né, é o rompimento dele com a comunhão com o nosso Deus. É a pior perda, irmãos, a pior perda. E a principal de toda a sua existência é a morte eterna. Ele ir para a eternidade, sem Deus,
sem paz e sem a esperança de salvação. E a gente sabe que a palavra graça, né, ela vai indicar favor imerecido. Mostra que a iniciativa para tornar possível salvação vem da parte de Deus, por meio da sua graça, né? Ou seja, Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que ele responda com fé o chamado do Evangelho. É muito interessante nós entendermos que pela graça nós somos salvos mediante a fé, mas é bom entendermos também o seguinte, irmãos, que Deus ele não vai pegar a pessoa e de forma arbitrária falar para ela, vem cá, você tem que ser salvo. Irmãos, percebe que existe uma questão da decisão da pessoa. Isso mostra, irmãos, que essa graça maravilhosa, né, que nos alcançou, é triste dizer, mas o homem pode também resistir. O homem também pode ter a escolha em dizer assim, olha, não quero, não vou participar. E os irmãos, por certo, nós conhecemos quantas e quantas pessoas, irmãos, que nós falamos de Jesus para ela, né? Que no tempo em que os templos estão abertos, elas até vão para a igreja, ouvem a mensagem do Evangelho. Os irmãos já perceberam? Pessoas também, você por certo conhece isso, sabe disso, prezado irmão, de pessoas que às vezes a gente fala de Jesus para elas, elas choram, né? Elas ficam comovidas, o Espírito Santo toca no coração delas, mas às vezes elas não decidem. Por quê, irmãos? Né? Às vezes está presa no pecado, presa a um costume e precisa ser liberto. Mas eu aconselho, prezado irmão, a não desistir. Não desistir, vai falando de Jesus, vai mostrando do amor de Deus, vai mostrando para essa pessoa quanto Deus o ama. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, vai chegar um momento em que essa pessoa, né, ela vai ser tocada profundamente pelo Espírito Santo de Deus e ela vai crer em Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo disse para justamente aquele responsável por aquele carcereiro, para aquele carcereiro que estava tentando se suicidar. O que ele disse para aquele carcereiro? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a salvação, irmãos, né? Essa graça gloriosa, ela não é arbitrária, né? Ou seja, não se trata, por exemplo, de um chamado para a salvação e outro chamado para a perdição, de forma assim arbitrária, onde a pessoa não tem a livre escolha. Ao contrário, né? Ao contrário, aqui o texto também fala de livre arbítrio, ou seja, a pessoa ela tem a livre escolha. A prova disso é que a palavra do Senhor vai dizer também, o próprio Deus dizendo, olha, eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas Deus, ele é tão misericordioso, né? Esse versículo que nós lemos aqui, olha, né? Mas Deus, olha só, né? Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Deus ele coloca vida, morte, bênção e maldição, mas ele aponta, ele sinaliza para a resposta correta. É como se fosse um professor que fosse dar uma prova, né? E aí então você tem ali duas opções, A e B. E de forma amorosa ele fala assim, olha, a correta é a A. E agora? A decisão de marcar o X, a decisão de optar em responder a forma correta, ela é sua. Então veja, o próprio Deus, a mensagem do Evangelho, ela é pregada e o tempo todo é traçado esse paralelo. Salvação, morte eterna, vida eterna com Cristo, velha natureza, ou seja, né, os benefícios daquele que aceita Jesus e a triste perda da salvação, né, das bênçãos divinas, ou seja, o Evangelho ele vai traçando esse paralelo o tempo todo para a pessoa. Né? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor vai trabalhando na mente e no coração dessa pessoa, para que lá na frente ela se decida se ela quer realmente receber Jesus ou não. Então olha só, Paulo vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Então veja, quando eu creio, então aí eu estou aceitando, né?
Então, olha só, ele é a resposta à graça de Deus através do qual recebemos a salvação. E obras, olha só, as obras aqui como evidência da salvação. Paulo então vai dizer que não vem, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas ele vai dizer que o Senhor preparou as boas obras para que nós andássemos nela. E aqui é importante nós entendermos, olha, Paulo usa duas negações, né? Como já disse aqui, não vem das obras, isso não vem de vós, melhor dizendo, né? Ou seja, não provém de mérito humano, né? É um dom de Deus e não vem das obras, indica que não se trata de recompensa alguma humana. Então a salvação não vem de nós e não vem das nossas obras, né? Que a gente sabe que há religiões, né, que por certo vão pregar, vão dizer que se você quer ser salvo, faça as boas obras. É bem verdade que fé sem obras é morta, mas nós precisamos entender que no que tange a salvação é mediante a graça de Deus, o favor imerecido. E aí então, olha, Paulo encerra dizendo que nós somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, uma definição de feitura, né? Isso quer dizer que nós somos obra-prima de Deus, irmãos, feitos à sua imagem, feitos à sua semelhança. Qual é o propósito de tudo isso? Nós somos criados para o louvor do Senhor, nós somos criados para o seu louvor, para a sua adoração. E olha só, e uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, ou seja, agora nós não vamos mais viver nas obras mortas, praticar as coisas da natureza do velho homem e assim por diante. Então, olha, agora, diante, né, desse novo nascimento, dessa novidade de vida, uma vez sendo obra-primas de Deus, né, o Senhor preparou-nos, olha só, algo glorioso. O que Ele nos preparou? Boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, um modo de vida diferente, um comportamento diferente, uma atitude diferente, o qual vai fazer o quê? Vai glorificar a Deus, vai exaltar o nome do Senhor Jesus. E aí então, olha, a gente encerra, né, dizendo o seguinte: antes da regeneração éramos filhos da ira, ou seja, né, totalmente distantes, separados de Deus, condenados à perdição eterna por um ato de amor divino, e por meio da sua maravilhosa graça nos tornamos filhos por adoção. Foi o que o apóstolo João disse, né? Veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que coisa gloriosa! A palavra do Senhor também vai dizer assim: amados, né? Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado, não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Jesus! E essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras, né? Ao contrário, Deus preparou-nos boas obras para que nós andássemos por meio delas, mas a salvação ela não é pelo nosso mérito, né? A partir da salvação, passamos a praticar, olha só. Então, quando eu falo em praticar, ou seja, comportamento, nova vida, né? Um novo modo de viver, um novo modo de ser. Praticar a salvação, olha, a praticar as boas obras, melhor dizendo, que glorificam a Deus, o nosso Pai. Que Deus abençoe de uma forma especial, amado irmão, a você, a sua vida. Quero louvar o Senhor pela vida dos irmãos que nos acompanharam aqui. Irmã Marta Silva, Deus abençoe a irmã Herácia, né? Tantos irmãos queridos aqui, irmã Débora Garcia. Olha, irmãos, eu confesso que eu estou com uma saudade enorme de vocês, viu?
tenho lembrado de vocês nas minhas orações. Pastor José Honório também tem orado por vocês. A Igreja de Cristo está orando por cada um dos irmãos. E nós vamos, juntos orando uns pelos outros. E olha, irmãos, que possamos valorizar a salvação bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe de falar de Jesus para alguém. Não deixe de falar do grande e imensurável amor de Deus. Não desista de falar do amor de Deus, às vezes para um parente, para um amigo. Peça ao Senhor que Ele te dê graça, que Ele te dê sabedoria e que você possa, justamente testificar e falar do grande e imensurável amor de Deus. Meus irmãos, antes de encerrar essa aula, importante mais uma vez dizer aos papais, dizer aqui aos irmãos, aos pais, mães, que após a escola dominical, lá na página da nossa igreja, lá no perfil do Facebook da nossa igreja, vai estar as aulas para as nossas crianças, diversas faixas etárias ali, conteúdos exclusivos para as nossas crianças. Louvamos ao Senhor pela vida também da nossa irmã Vanessa, nossa irmã Valéria, as professoras do departamento infantil, os nossos adolescentes também, nossa irmã Deru, nosso irmão Fabinho, diácono Fabinho também, que são os líderes da UNAAD, eles também, quando eles não estão postando as aulas ali, eles estão fazendo um trabalho online, uma sala virtual com os nossos adolescentes. E eu quero louvar o Senhor pela vida de cada um dos irmãos, os nossos jovens, que carinhosamente nós também estamos acompanhando, e louvo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Não deixe, irmãos, logo mais às 19 horas, um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, mande o link do culto para os amigos não crentes, irmãos. A missão da igreja é anunciar o Evangelho. E nós estamos nesse propósito, nesse objetivo. Irmã Miriam Amaro, um grande abraço. Deus abençoe, irmã. Fico feliz de saber que a irmã está acompanhando a lição. Irmã Genilda, nossos irmãos do campo, irmãos. Irmã Luana, como eu já citei aqui também. O irmão Anaclécio, o querido Kel. Deus te abençoe. Irmãos, os irmãos lá do Quilombo. Nós temos irmãos em que eles estão acompanhando pelo YouTube. Deus abençoe, irmãos do Parque das Hortênsias, irmãos do Fazenda São Pedro, irmãos do Terra Brasília. Meu Deus, eu não posso esquecer de vocês, Vocês fizeram uma live maravilhosa na sexta-feira. Deus abençoe presbítero Jorge, irmã Kelly, Deus abençoe a Jéssica, a Sandra, nossos irmãos ali louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, louvor, mensagem que edificou a vida dos irmãos. Irmãos, eu peço mais uma vez aos irmãos, Irmãos, se inscreva lá no canal do YouTube da nossa igreja. Nosso desejo é começar a fazer os trabalhos ao vivo pelo YouTube. E a gente precisa de que os irmãos se inscrevam, que os irmãos compartilhem. E assim, irmãos, nós vamos ampliando mais a mensagem, vamos pregando a mensagem a mais pessoas. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua vida. O meu forte abraço a todos os irmãos que estiveram aqui, irmã Vilma Carneiro, Deus abençoe também, nossos irmãos, olha, Quilombo, Montserrat, Jardim Vitória, Deus abençoe os irmãos ali também, Jardim Europa, Vila São João, Pastor Miro, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Meu abraço também ao nosso irmão Francisco, lá em Milton Brandão, irmã Daiane, receba o nosso abraço também, missionário Neto, irmã Mariana, aos irmãos ali de Congoinha, Santa Maria do Rio do Peixe, Cornélio Procópio, são irmãos que estão acompanhando, os irmãos lá do Piauí também, como já mencionado. Deus abençoe também nossos queridos irmãos do Parque das Hortênsias, presbítero Marcelo Aderaldo, nossos irmãos, nossos pastores do campo, pastor Benedito, pastor Osvaldo. Amados, que saudade de vocês. Deus abençoe a todos no precioso nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, quero te agradecer e te louvar, Senhor,
pela vida dos nossos alunos, Senhor, por este momento tão significativo, tão maravilhoso que o Senhor nos deu, de nós estudarmos a Tua Palavra, de nós meditarmos na Tua Palavra. Senhor, obrigado porque a Tua graça, a Tua salvação nos alcançou. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de cada um de nós abrirmos o nosso coração e nós cremos na mensagem de salvação. Obrigado pelas bênçãos espirituais. Quero pedir uma bênção especial pela vida dos teus servos, pela vida da tua igreja. Senhor, que nada falte no lar do teu filho, Senhor. Supra as necessidades, Senhor. Tu és fiel e poderoso, Senhor, para transformar situações desfavoráveis em favorável, situações de tristeza em alegria. Tu és poderoso, Senhor, para fazer do deserto um grande manancial. Fica conosco e nos dê um domingo de bênção, de paz e de alegria. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.